Usato foi convocado por engano para se tornar um simples curandeiro, mas ele é mais forte do que os heróis lendários. Usato é um estudante de ensino médio feio, repulsivo e patético, sem nada de interessante em sua vida. Notas ruins, sem amigos, sem garotas. Ele deseja estar em um mundo de fantasia para curar seu tédio de ser um perdedor comum. Mas um dia, alguém rouba seu guarda-chuva, e ele decide esperar a chuva passar porque princesas não podem se molhar. De repente, a presidente do conselho estudantil, Suzune, aparece e o avisa que a escola está prestes a fechar. Usato interpreta isso como uma dica para tirar seu rosto feio da frente dela. Mas o vice-presidente Kazuki aparece, o típico cara perfeito, e afirma que deixará Usato usar seu guarda-chuva reserva. Eles perguntam se ele quer ir para casa com eles, e ele não consegue acreditar que tem a chance de andar com os populares. Durante o caminho, Usato tenta dar o seu melhor e pergunta se eles são um casal. Os dois explicam que são apenas rumores porque passam muito tempo juntos no conselho estudantil. Suzune pergunta se Usato tem planos para o futuro. Mas ele planeja ficar no porão de sua mãe. Suzune então revela que também não tem planos, porque alcança seus objetivos rapidamente. Ela revela que, por essa razão, se sente isolada e acha que não pertence a este mundo. De repente, Suzune e Kazuki param. Usato está confuso e Kazuki pergunta se ele ouviu o sino, mas Usato não ouviu. Eles ouvem o sino novamente, desta vez ainda mais alto. Quando se aproximam, de repente, um círculo mágico aparece sob seus pés. Kazuki começa a se desesperar enquanto Usato afirma que estão sendo convocados para outro mundo. Suzune sorri, perguntando se isso significa que eles chegarão a um lugar cheio de magia, monstros e heróis. Segundos depois, eles abrem os olhos para se encontrarem dentro de uma estranha sala com um homem sentado em um trono. O velho se apresenta como Lloyd, o rei de Lingir. O velho explica que eles foram convocados como heróis e o habitual discurso. Há um senhor demônio que ressuscitou e está atualmente reunindo seus exércitos. O reino vem sendo atacado nos últimos 2 anos, mas mal sobreviveu. A última esperança era convocar heróis de outro mundo para lutar contra o senhor demônio. Kazuki pede que eles sejam devolvidos ao seu mundo, mas o rei explica que isso não é possível. Kazuki continua em seu modo reclamação, mencionando que todos eles têm famílias e coisas do tipo. Mas o rei se ajoelha diante de Kazuki, prometendo encontrar uma maneira de enviá-los para casa após o trabalho estar concluído. A maga Velci revela que o feitiço de convocação busca pessoas que têm potencial para se tornarem heróis. Em resumo, todos com esse potencial ouvirão um sino tocando. Suzume e Kazuki entendem essa condição, mas percebem que Usato chegou lá por acidente. Eles então vão ao quarto de Velci para verificar sua aptidão mágica. Suzume felizmente toca uma bola de cristal e uma luz amarela aparece. Velci explica que isso significa que ela pode usar magia de trovão. Kazuki então toca a bola de cristal, e ela fica branca. Velci explica que ele tem um atributo de luz, que é o mais forte porque contraria o senhor demônio. Usato decide tentar também, mas surge um clarão verde. Suzume e Kazuki acham essa cor linda e calmante, mas Velci se desespera. Ela pega a mão de Usato e corre de volta para a sala do trono. Lá, ela conta ao rei sobre o enorme potencial de Kazuki e Suzume. Mas há um problema, Usato. O rei ri, mas fica chocado ao saber que o cristal ficou verde. O rei manda Velci calar a boca, fazendo Usato pensar que seu atributo é ruim. O rei começa a tramar, mencionando que eles devem levar Usato para longe do castelo quanto antes. O rei ordena que seus guardas façam preparativos, e Usato pergunta se ele é perigoso e se há mais alguém com seu atributo. O rei se assusta, pois responde que sim, mas essa pessoa é má notícia. De repente, uma mulher entra na sala do trono, assustando todos. Esta é a pessoa sobre a qual o rei estava falando. Ela pergunta ao rei como foi o ritual de convocação e se os heróis já estão lá. O rei tenta agir naturalmente, mas ela percebe Usato e pergunta quem ele é. O rei explica que ele foi convocado por engano junto com os heróis. Ele chama Usato de plebeu comum, mas ela claramente percebe que o rei está suando. Ela pede seu nome e se apresenta como Rose, a capitã da equipe de resgate.
Velci intervém, mencionando que os heróis estão esperando pela bola de cristal, e diz que levará Rose até lá. Rose aceita isso e se prepara para sair. O rei se sente aliviado por tudo ter corrido bem, mas o Zato quer saber o que significa seu atributo mágico. Ele estupidamente pergunta o que significa uma luz verde. Ao ouvir essas palavras, Rose para. Todos dentro da sala começam a se desesperar. Rose se vira e pergunta se ele acabou de dizer verde. O Zato confirma, e ela diz ao rei que levará o Zato com ela. O rei se desespera, e Velci lança um feitiço, criando uma bolha ao redor de Zato e o forçando a sair do castelo. No entanto, Rose corre para fora com sua velocidade insana. A bolha de Velci sai pela janela e tenta levar o Zato o mais longe possível do reino. No entanto, a velocidade e o poder de Rose permitem que ela o alcance. Ela então soca a bolha, quebrando-a. O Zato pensa que está acabado, mas Rose consegue alcançá-lo e segurá-lo. Ela diz ao rei que transformará o Zato em um curandeiro adequado e se afasta. Minutos depois, Velci explica a Suzumi Kazuki que o Zato foi levado. Eles estão preocupados que ele possa estar em perigo, mas Velci explica que esse não é o caso porque ele foi levado para o esquadrão de resgate. Ela revela que o atributo de Zato é magia de cura. Curandeiros são raros neste mundo e Rose é uma delas. Velci continua a explicar que Rose ensinará tudo o que sabe ao Zato, mas seus métodos de treinamento são ortodoxos. Ao chegar à base, Rose explica que o Zato tem o potencial para se tornar um curandeiro. Ele está bastante confuso, e ela revela que ele viverá ali a partir de agora. Ela então chama o resto dos membros, mas quando Zato olha para eles, percebe que eles são literalmente uma gangue de bandidos. Rose diz a eles para cuidarem de Zato, mas todos o olham como se fossem assassinos em série. Ele tenta recuar enquanto assustado, mas os caras se apresentam, o que mais parece um assalto. Rose então explica que todos pertencem ao esquadrão, mas não são curandeiros. De fato, seu esquadrão de resgate tem apenas mais 2 curandeiros, mas eles estão estacionados em outro lugar. É por isso que ela ensinará pessoalmente a eles sobre magia de cura. O Zato entra em pânico, seus instintos o dizem para gritar e fugir, mas ele não consegue se mover. Ele tenta pedir outro instrutor, mas ela o ignora enquanto diz que o treinamento começa amanhã. A gangue de bandidos sorri para ele e conta como sua vida se tornará miserável porque Rose será sua instrutora. Resumindo, ele viverá no inferno. No dia seguinte, o Zato encontra Kazuki e Suzumi, que ficam aliviados ao ver que ele está bem. Ele se desculpa por preocupá-los, mas lembra que Rose existe e que ela começará a treiná-lo a partir de hoje. Os dois ficam surpresos com esse suposto treinamento infernal e perguntam se ele está preparado. Kazuki confirma, mencionando que ele não tem mais nada para fazer porque deseja poder ajudá-los algum dia. De repente, Rose aparece e pergunta se os heróis já foram embora. O Zato se assusta ao voltar à realidade e não responde. Rose então explica que ele não está na prisão e que pode encontrar seus amigos quando quiser, desde que não esteja treinando. O Zato agradece, e ela lhe dá um diário para anotar seu programa de treinamento, experiências ou o que ele quiser. Seu primeiro dia de treinamento foi o oposto do inferno. Resumidamente, sua primeira tarefa foi se concentrar e relaxar. Ele sente algo em seu peito e Rose explica que aquilo é magia e ela o ensinará a projetá-la para fora de seu corpo. Depois de terminar esse treinamento, Rose o manda ler um livro. Usando as imagens, Rose explica a localização atual deles e onde os demônios vivem. Como eles estão próximos uns dos outros, Linger é o primeiro alvo dos demônios. Ela diz para ele ler o livro, pois aprenderá sobre as nações do mundo, raças e demônios. O Zato começa a ler, pensando que esse treinamento é fácil. No entanto, os próximos dias foram diferentes, pois Rose o forçou a correr até que seu corpo não aguentasse mais. Todavia, toda vez que suas pernas falhavam, Rose o reanimava com magia de cura e ordenava que ele corresse novamente. O Zato se levanta e corre por sua vida, mas ela diz que mesmo se ele morrer, ela o trará de volta à vida apenas para fazê-lo correr. O Zato pensa que ela está fora de si, mas decide desabafar sobre isso em seu diário. No 6º dia, Rose achou que ele estava lento e o insultou. Ele acaba abraçando o chão e,
novamente, decide desabafar em seu diário. No entanto, ao tentar se levantar, ele percebe que sua mão está brilhando. Ele fica confuso, parece magia de cura, mas não entende por que está ativando. Nos dias 8 e 9, foi praticamente a mesma coisa, correr até a exaustão, receber tapas ou chutes e repetir isso durante todo o dia. No entanto, sem perceber, o Zato estava se curando toda vez que se machucava. Mais tarde, ele percebe que está usando magia de cura como uma segunda natureza e começa a correr novamente sem que ninguém o ordene. No entanto, as coisas mudaram no 10º dia, pois agora que ele sabe usar magia, ele pode correr sem se cansar. No entanto, ele ainda tinha dúvidas se poderia ajudar Kazuki ou Suzumi, pois só sabia correr. Mas Rose adicionou 1000 flexões ao seu programa de treinamento. O Zato sabe que não pode fazer isso sozinho, por isso continua usando magia de cura para garantir que seu corpo aguente. Rose então revela que está forçando-o a treinar seu corpo porque ele precisa fugir dos inimigos no campo de batalha e salvar seus camaradas caídos. Portanto, quanto mais rápido ele correr, mais rápido poderá salvá-los. O Zato fica surpreso com essas palavras, mas ela ordena que ele continue fazendo flexões. Ele continua o treinamento, mas fica surpreso que Rose não gritou com ele. Ele pensa que deveria estar feliz, mas, na realidade, está assustado. Rapidamente se acostumou ao treinamento e Rose começou a adicionar pesos enquanto ele corria. No 21º dia, Kazuki e Suzumi o visitam junto com a princesa e um cavaleiro. Ao chegar lá, ficam chocados ao ver o Zato fazendo flexões com Rose sentada em uma enorme pedra sobre ele. Ela reclama que ele está lento demais e o motiva a não desistir. Mas nosso garoto cresce em determinação e diz que isso é muito fácil porque ela é leve. Rose então coloca outra pedra em cima da outra. Apesar do arrependimento inicial, o Zato continua, usando sua magia para se curar. Rose até admira sua determinação, dizendo que ele está se tornando o tipo de homem que ela admira. Os outros dois não conseguem acreditar pelo que o Zato está passando, mas Suzumi rapidamente começa a babar ao ver seus músculos. Contudo, o cavaleiro fica irritado e agarra a gola de Rose, perguntando por que ela está tentando destruir o Zato. Rose segura a mão dele enquanto diz que usará seus métodos para fazer de Zato seu braço direito. Ela afirma que o Zato é uma peça valiosa porque odeia perder, mas o que ela mais ama é que ele não desiste. Rose então ordena que ele faça uma pausa e almoce. Enquanto descansa sob uma árvore, o Zato descobre que o homem é Sigris, o cavaleiro mais forte do reino, aquele que está ensinando Kazuki Suzumi a usar a espada. O Zato acha isso impressionante, e Kazuki então pergunta se o treinamento de Zato sempre foi tão ruim quanto agora. O Zato simplesmente responde que hoje foi bastante fácil. Suzumi decide conferir os músculos de Zato, apesar de ele ser tímido sobre isso. Ela fica impressionada com seus abdominais, e até a princesa não consegue conter sua curiosidade. Kazuki então continua, explicando que sentiu que o Zato estava tendo dificuldades. O Zato confirma que queria fugir no início, mas agora está bem porque gosta do treinamento e da vida aqui. Suzumi fica impressionada por ele já ter encontrado um lugar ao qual pertence. Ele mostra sua magia de cura e explica que também quer ajudá-los. Suzumi aproveita a chance para flertar, dizendo para ele salvá-la quando precisar. No entanto, o Zato simplesmente diz que é tarde demais para ela agir como uma garota normal. Ela fica irritada, mas até a princesa concorda com ele. No dia seguinte, Rose entrega a ele uma bolsa e diz que eles irão para o exterior. Os caras com aparência de bandidos ficam preocupados ao perceberem que finalmente chegou a hora. O Zato fica confuso, mas após algumas horas, eles chegam a um penhasco. Rose revela que à frente dele há uma floresta chamada Escuridão de Linger. Ela então lhe dá suas ordens, ele só pode voltar para casa depois de matar um grande grizzly. O Zato tenta recusar porque sabe que o Gran Grizzly é um dos monstros mais fortes. Além disso, ele não sabe lutar, pois Rose só o ensinou a correr. Contudo, Rose se irrita e o lança floresta dentro. Enquanto está no ar, o Zato entra em pânico porque está em queda livre para a morte. Então, ele se vira e lança magia de cura para sobreviver ao impacto. No entanto,
ele se recusa a morrer e se vira novamente, usando sua magia de cura para pousar com segurança. Ele fica aliviado por ter conseguido sobreviver e usa sua magia de cura novamente para recuperar-se de ferimentos leves. No entanto, ele sabe que, agora que está dentro da floresta, deve seguir as instruções de Rose se quiser voltar para casa. Portanto, ele toma sua decisão de matar um Gran Grizzly. Ele afirma que é apenas um monstro de 7 pés de altura, o que não é nada para alguém que sobreviveu ao inferno. De repente, esse mesmo urso aparece atrás dele. Ele começa a fugir do urso que está perseguindo e que é muito maior do que ele pensava. Mas, como seu treinamento foi basicamente correr, ele sabe que pode ultrapassá-lo. Ele pensa que não há como um urso alcançá-lo, mas o urso está logo atrás. Ele se lembra de todo o seu treinamento e de como suportou aquele sofrimento. Ele pensa que o urso não é tão assustador quanto Rose e decide enfrentá-lo. No entanto, mais 2 filhotes de urso aparecem atrás do grande. É hora de dar o fora e ultrapassar todos esses ursos enquanto reclama. Ele de repente ouve uma cachoeira nas proximidades e decide pular dentro dela. Por sorte, ele consegue escapar dos ursos e sobrevive. Ele nada até a margem e seca suas roupas. Ele verifica sua mochila e vê que só tem algumas rações, um cantil e uma faca. Ele reclama por não ter nada para acender um fogo e chama ela de demônio. Ele morde o pão duro como tijolo e pensa que sua missão é impossível. Mas sua situação piora quando ele ouve alguns lobos. Ele decide descobrir o que fará no dia seguinte. Ele marca o dia em uma árvore e adormece. Ele agora está preparado para a missão e decide explorar a floresta. Ele continua marcando árvores para evitar se perder e pensa que deve conhecer seu inimigo primeiro. Ele tenta encontrar a toca do Gran Grizzly e caminha por toda a floresta. Ele finalmente obtém algumas pistas quando vê marcas de garras em uma árvore. Ele pensa que são garras do Gran Grizzly e que ele pode estar por perto. Então, ele de repente ouve um barulho vindo dos arbustos e puxa sua faca. Acaba sendo apenas um coelho. Ele fica confuso, pensando que poderia ser um monstro, mas o coelho avança e desaba. Ele percebe um ferimento e pergunta se o coelho está ferido. O Zato se surpreende porque o coelho balança a cabeça para cima e para baixo como se o entendesse. Ele então decide usar sua magia de cura para curar o coelho e o acaricia. Ele se esconde atrás de uma árvore depois de dizer ao coelho para tomar cuidado. No entanto, parece que o coelho está seguindo. Ele diz ao coelho para ir embora porque será perigoso. Mas o coelho se recusa a ir. O Zato continua andando, mas o coelho continua seguindo. Como o coelho se recusa a parar, o Zato pergunta se ele sabe onde o Gran Grizzly está. O coelho começa a caminhar para o lado e olha para trás. O Zato entende que isso deve significar que ele deve seguir o coelho. O coelho então o leva pela floresta, levando o Zato até a toca do Gran Grizzly. O Zato decide observar o comportamento dos ursos sem ser notado. De acordo com o livro que ele leu, os Gran Grizzlies vivem em grupos, o que parece ser verdade. Então, o coelho age de forma fofa, pedindo carinho. Mais um dia se passa, e o Zato fica incerto se deve encher seu cantil com água não tratada. No entanto, ele não tem tempo para pensar nisso. De repente, o coelho aparece e pula em seu ombro, surpreendendo o Zato. Ele pensou que o coelho tinha ido embora, mas ele voltou. O Zato acha que esse coelho é estranho e diz que eles vão observar os ursos novamente. Não há mudança no comportamento, o grande está dormindo novamente, mas os filhotes azuis estão começando a parecer fofos. O Zato também acha o coelho fofo, e de alguma forma essa missão está permitindo que ele se divirta. No entanto, no 4º dia, o Zato sente dores de estômago. Ele se arrepende de ter bebido a água do rio, especialmente porque a magia de cura não melhora a situação. Ele compara a sensação com a de ter sido envenenado e pensa que deve haver uma maneira de curar isso. O coelho aparece mais uma vez pedindo carinho, e o Zato por um momento esquece sua dor. Ele só se recupera no 5º dia, e o coelho o leva a um pequeno lago. O Zato entende que essa água é mais segura para beber e nota como ela parece mais limpa que a do rio. Ele experimenta e diz que até tem um gosto melhor. No entanto, o coelho parece estar assustado.
O Zato quer saber o que está errado, mas o coelho simplesmente começa a subir em uma árvore. O Zato fica confuso e também sobe. Ele percebe que o coelho está olhando para um lugar vazio. Ele pensa que o coelho sente que um monstro está se aproximando, mas isso é estranho porque o coelho não teve medo quando viu o Gran Grizzly. Ele nota que o coelho está tremendo de medo, mas então ele ouve alguns ruídos. Ele olha com atenção e vê uma enorme cobra branca. O coelho começa a tremer, e o Zato se pergunta que tipo de monstro é essa cobra. Ele nunca viu esse monstro em seu livro. A cobra se afasta rastejando, e o Zato sente que esse é um monstro muito mais forte que um Gran Grizzly. Ele sente uma intensa sede de sangue vindo dela e promete nunca se aproximar. Nos dias seguintes, o Zato ainda se sentia inquieto, mas continuava observando os ursos. Ele pensa que o comportamento deles nunca mudou, e por algum motivo, ele se sente calmo ao olhá-los. No entanto, ele sabe que se não matar o Gran Grizzly, não poderá voltar para casa. E com esse pensamento, ele decide que amanhã será o dia em que ele deve fazer isso. No entanto, o próximo dia é cheio de chuva e o coelho tenta convencer o Zato a não ir. O Zato diz que precisa fazer isso, mas o coelho continua tentando puxar sua perna. Como o tempo está como um dia típico na Inglaterra, ele decide esperar até que a chuva pare. Após algumas horas, a chuva finalmente para e o Zato toma coragem, prometendo fazer picadinho do Gran Grizzly. O coelho pula em seu ombro, mas não há como o Zato ser impedido de voltar para casa. O coelho parece triste, mas ainda assim o deixa ir. O Zato foi convocado por engano para se tornar um simples curandeiro, mas ele é mais forte do que os heróis lendários. O Zato é um estudante de ensino médio feio, repulsivo e patético, sem nada de interessante em sua vida. Notas ruins, sem amigos, sem garotas. Ele deseja estar em um mundo de fantasia para curar seu tédio de ser um perdedor comum. Mas um dia, alguém rouba seu guarda-chuva, e ele decide esperar a chuva passar porque princesas não podem se molhar. De repente, a presidente do conselho estudantil, Suzune, aparece e o avisa que a escola está prestes a fechar. O Zato interpreta isso como uma dica para tirar seu rosto feio da frente dela. Mas o vice-presidente Kazuki aparece, o típico cara perfeito, e afirma que deixará o Zato usar seu guarda-chuva reserva. Eles perguntam se ele quer ir para casa com eles, e ele não consegue acreditar que tem a chance de andar com os populares. Durante o caminho, o Zato tenta dar o seu melhor e pergunta se eles são um casal. Os dois explicam que são apenas rumores porque passam muito tempo juntos no conselho estudantil. Suzune pergunta se o Zato tem planos para o futuro. Mas ele planeja ficar no porão de sua mãe. Suzune então revela que também não tem planos, porque alcança seus objetivos rapidamente. Ela revela que, por essa razão, se sente isolada e acha que não pertence a este mundo. De repente, Suzune e Kazuki param. O Zato está confuso e Kazuki pergunta se ele ouviu o sino, mas o Zato não ouviu. Eles ouvem o sino novamente, desta vez ainda mais alto. Quando se aproximam, de repente, um círculo mágico aparece sob seus pés. Kazuki começa a se desesperar enquanto o Zato afirma que estão sendo convocados para outro mundo. Suzune sorri, perguntando se isso significa que eles chegarão a um lugar cheio de magia, monstros e heróis. Segundos depois, eles abrem os olhos para se encontrarem dentro de uma estranha sala com um homem sentado em um trono. O velho se apresenta como Lloyd, o rei de Lingir. O velho explica que eles foram convocados como heróis e o habitual discurso. Há um senhor demônio que ressuscitou e está atualmente reunindo seus exércitos. O reino vem sendo atacado nos últimos 2 anos, mas mal sobreviveu. A última esperança era convocar heróis de outro mundo para lutar contra o senhor demônio. Kazuki pede que eles sejam devolvidos ao seu mundo, mas o rei explica que isso não é possível. Kazuki continua em seu modo reclamação, mencionando que todos eles têm famílias e coisas do tipo. Mas o rei se ajoelha diante de Kazuki, prometendo encontrar uma maneira de enviá-los para casa após o trabalho estar concluído. A maga Velci revela que o feitiço de convocação busca pessoas que têm potencial para se tornarem heróis. Em resumo, todos com esse potencial ouvirão um sino tocando. Suzumi e Kazuki entendem essa condição, mas percebem que o Zato chegou lá por acidente.
Eles então vão ao quarto de Velci para verificar sua aptidão mágica. Suzumi felizmente toca uma bola de cristal e uma luz amarela aparece. Velci explica que isso significa que ela pode usar magia de trovão. Kazuki então toca a bola de cristal, e ela fica branca. Velci explica que ele tem um atributo de luz, que é o mais forte porque contraria o Senhor Demônio. Usato decide tentar também, mas surge um clarão verde. Suzumi e Kazuki acham essa cor linda e calmante, mas Velci se desespera. Ela pega a mão de Usato e corre de volta para a sala do trono. Lá, ela conta ao rei sobre o enorme potencial de Kazuki e Suzumi. Mas há um problema, Usato. O rei ri, mas fica chocado ao saber que o cristal ficou verde. O rei manda Velci calar a boca, fazendo Usato pensar que seu atributo é ruim. O rei começa a tramar, mencionando que eles devem levar Usato para longe do castelo quanto antes. O rei ordena que seus guardas façam preparativos, e Usato pergunta se ele é perigoso e se há mais alguém com seu atributo. O rei se assusta, pois responde que sim, mas essa pessoa é má notícia. De repente, uma mulher entra na sala do trono, assustando todos. Esta é a pessoa sobre a qual o rei estava falando. Ela pergunta ao rei como foi o ritual de convocação e se os heróis já estão lá. O rei tenta agir naturalmente, mas ela percebe Usato e pergunta quem ele é. O rei explica que ele foi convocado por engano junto com os heróis. Ele chama Usato de plebeu comum, mas ela claramente percebe que o rei está suando. Ela pede seu nome e se apresenta como Rose, a capitã da equipe de resgate. Velci intervém, mencionando que os heróis estão esperando pela bola de cristal, e diz que levará Rose até lá. Rose aceita isso e se prepara para sair. O rei se sente aliviado por tudo ter corrido bem, mas Usato quer saber o que significa seu atributo mágico. Ele estupidamente pergunta o que significa uma luz verde. Ao ouvir essas palavras, Rose para. Todos dentro da sala começam a se desesperar. Rose se vira e pergunta se ele acabou de dizer verde. Usato confirma, e ela diz ao rei que levará Usato com ela. O rei se desespera, e Velci lança um feitiço, criando uma bolha ao redor de Usato e o forçando a sair do castelo. No entanto, Rose corre para fora com sua velocidade insana. A bolha de Velci sai pela janela e tenta levar Usato o mais longe possível do reino. No entanto, a velocidade e o poder de Rose permitem que ela o alcance. Ela então soca a bolha, quebrando-a. Usato pensa que está acabado, mas Rose consegue alcançá-lo e segurá-lo. Ela diz ao rei que transformará Usato em um curandeiro adequado e se afasta. Minutos depois, Velci explica a Suzumi e Kazuki que Usato foi levado. Eles estão preocupados que ele possa estar em perigo, mas Velci explica que esse não é o caso porque ele foi levado para o esquadrão de resgate. Ela revela que o atributo de Usato é magia de cura. Curandeiros são raros neste mundo e Rose é uma delas. Velci continua a explicar que Rose ensinará tudo o que sabe a Usato, mas seus métodos de treinamento são ortodoxos. Ao chegar à base, Rose explica que Usato tem o potencial para se tornar um curandeiro. Ele está bastante confuso, e ela revela que ele viverá ali a partir de agora. Ela então chama o resto dos membros, mas quando Usato olha para eles, percebe que eles são literalmente uma gangue de bandidos. Rose diz a eles para cuidarem de Usato, mas todos o olham como se fossem assassinos em série. Ele tenta recuar enquanto assustado, mas os caras se apresentam, o que mais parece um assalto. Rose então explica que todos pertencem ao esquadrão, mas não são curandeiros. De fato, seu esquadrão de resgate tem apenas mais 2 curandeiros, mas eles estão estacionados em outro lugar. É por isso que ela ensinará pessoalmente a eles sobre magia de cura. Usato entra em pânico, seus instintos o dizem para gritar e fugir, mas ele não consegue se mover. Ele tenta pedir outro instrutor, mas ela o ignora enquanto diz que o treinamento começa amanhã. A gangue de bandidos sorri para ele e conta como sua vida se tornará miserável porque Rose será sua instrutora. Resumindo, ele viverá no inferno. No dia seguinte, Usato encontra Kazuki e Suzumi, que ficam aliviados ao ver que ele está bem. Ele se desculpa por preocupá-los, mas lembra que Rose existe e que ela começará a treiná-lo a partir de hoje.
Os dois ficam surpresos com esse suposto treinamento infernal e perguntam se ele está preparado. Kazuki confirma, mencionando que ele não tem mais nada para fazer porque deseja poder ajudá-los algum dia. De repente, Rose aparece e pergunta se os heróis já foram embora. Usato se assusta ao voltar à realidade e não responde. Rose então explica que ele não está na prisão e que pode encontrar seus amigos quando quiser, desde que não esteja treinando. Usato agradece, e ela lhe dá um diário para anotar seu programa de treinamento, experiências ou o que ele quiser. Seu primeiro dia de treinamento foi o oposto do inferno. Resumidamente, sua primeira tarefa foi se concentrar e relaxar. Ele sente algo em seu peito e Rose explica que aquilo é magia e ela o ensinará a projetá-la para fora de seu corpo. Depois de terminar esse treinamento, Rose o manda ler um livro. Usando as imagens, Rose explica a localização atual deles e onde os demônios vivem. Como eles estão próximos uns dos outros, Linger é o primeiro alvo dos demônios. Ela diz para ele ler o livro, pois aprenderá sobre as nações do mundo, raças e demônios. Usato começa a ler, pensando que esse treinamento é fácil. No entanto, os próximos dias foram diferentes, pois Rose o forçou a correr até que seu corpo não aguentasse mais. Todavia, toda vez que suas pernas falhavam, Rose o reanimava com magia de cura e ordenava que ele corresse novamente. Usato se levanta e corre por sua vida, mas ela diz que mesmo se ele morrer, ela o trará de volta à vida apenas para fazê-lo correr. Usato pensa que ela está fora de si, mas decide desabafar sobre isso em seu diário. No sexto dia, Rose achou que ele estava lento e o insultou. Ele acaba abraçando o chão e, novamente, decide desabafar em seu diário. No entanto, ao tentar se levantar, ele percebe que sua mão está brilhando. Ele fica confuso, parece magia de cura, mas não entende por que está ativando. Nos dias 8 e 9, foi praticamente a mesma coisa, correr até a exaustão, receber tapas ou chutes e repetir isso durante todo o dia. No entanto, sem perceber, Usato estava se curando toda vez que se machucava. Mais tarde, ele percebe que está usando magia de cura como uma segunda natureza e começa a correr novamente sem que ninguém o ordene. No entanto, as coisas mudaram no 10º dia, pois agora que ele sabe usar magia, ele pode correr sem se cansar. No entanto, ele ainda tinha dúvidas se poderia ajudar Kazuki ou Suzumi, pois só sabia correr. Mas Rose adicionou 1000 flexões ao seu programa de treinamento. Usato sabe que não pode fazer isso sozinho, por isso continua usando magia de cura para garantir que seu corpo aguente. Rose então revela que está forçando-o a treinar seu corpo porque ele precisa fugir dos inimigos no campo de batalha e salvar seus camaradas caídos. Portanto, quanto mais rápido ele correr, mais rápido poderá salvá-los. Usato fica surpreso com essas palavras, mas ela ordena que ele continue fazendo flexões. Ele continua o treinamento, mas fica surpreso que Rose não gritou com ele. Ele pensa que deveria estar feliz, mas, na realidade, está assustado. Rapidamente se acostumou ao treinamento e Rose começou a adicionar pesos enquanto ele corria. No 21º dia, Kazuki e Suzumi o visitam junto com a princesa e um cavaleiro. Ao chegar lá, ficam chocados ao ver Usato fazendo flexões com Rose sentada em uma enorme pedra sobre ele. Ela reclama que ele está lento demais e o motiva a não desistir. Mas nosso garoto cresce em determinação e diz que isso é muito fácil porque ela é leve. Rose então coloca outra pedra em cima da outra. Apesar do arrependimento inicial, Usato continua, usando sua magia para se curar. Rose até admira sua determinação, dizendo que ele está se tornando o tipo de homem que ela admira. Os outros dois não conseguem acreditar pelo que Usato está passando, mas Suzumi rapidamente começa a babar ao ver seus músculos. Contudo, o cavaleiro fica irritado e agarra a gola de Rose, perguntando por que ela está tentando destruir Usato. Rose segura a mão dele enquanto diz que usará seus métodos para fazer de Usato seu braço direito. Ela afirma que Usato é uma peça valiosa porque odeia perder, mas o que ela mais ama é que ele não desiste. Rose então ordena que ele faça uma pausa e almoce. Enquanto descansa sob uma árvore, Usato descobre que o homem é Siglis, o cavaleiro mais forte do reino, aquele que está ensinando Kazuki Suzumi a usar a espada. Usato acha isso impressionante, e Kazuki então pergunta se o treinamento de Usato sempre foi tão ruim quanto agora.
Zato simplesmente responde que hoje foi bastante fácil. Suzumi decide conferir os músculos de Zato, apesar de ele ser tímido sobre isso. Ela fica impressionada com seus abdominais, e até a princesa não consegue conter sua curiosidade. Kazuki então continua, explicando que sentiu que Zato estava tendo dificuldades. Zato confirma que queria fugir no início, mas agora está bem porque gosta do treinamento e da vida aqui. Suzumi fica impressionada por ele já ter encontrado um lugar ao qual pertence. Ele mostra sua magia de cura e explica que também quer ajudá-los. Suzumi aproveita a chance para flertar, dizendo para ele salvá-la quando precisar. No entanto, Zato simplesmente diz que é tarde demais para ela agir como uma garota normal. Ela fica irritada, mas até a princesa concorda com ele. No dia seguinte, Rose entrega a ele uma bolsa e diz que eles irão para o exterior. Os caras com aparência de bandidos ficam preocupados ao perceberem que finalmente chegou a hora. Zato fica confuso, mas após algumas horas, eles chegam a um penhasco. Rose revela que à frente dele há uma floresta chamada Escuridão de Linger. Ela então lhe dá suas ordens, ele só pode voltar para casa depois de matar um grande grizzly. Zato tenta recusar porque sabe que o Gran Grizzly é um dos monstros mais fortes. Além disso, ele não sabe lutar, pois Rose só o ensinou a correr. Contudo, Rose se irrita e o lança floresta dentro. Enquanto está no ar, Zato entra em pânico porque está em queda livre para a morte. Então, ele se vira e lança magia de cura para sobreviver ao impacto. No entanto, ele se recusa a morrer e se vira novamente, usando sua magia de cura para pousar com segurança. Ele fica aliviado por ter conseguido sobreviver e usa sua magia de cura novamente para recuperar-se de ferimentos leves. No entanto, ele sabe que, agora que está dentro da floresta, deve seguir as instruções de Rose se quiser voltar para casa. Portanto, ele toma sua decisão de matar um Gran Grizzly. Ele afirma que é apenas um monstro de 7 pés de altura, o que não é nada para alguém que sobreviveu ao inferno. De repente, esse mesmo urso aparece atrás dele. Ele começa a fugir do urso que está perseguindo e que é muito maior do que ele pensava. Mas, como seu treinamento foi basicamente correr, ele sabe que pode ultrapassá-lo. Ele pensa que não há como um urso alcançá-lo, mas o urso está logo atrás. Ele se lembra de todo o seu treinamento e de como suportou aquele sofrimento. Ele pensa que o urso não é tão assustador quanto Rose e decide enfrentá-lo. No entanto, mais 2 filhotes de urso aparecem atrás do grande. É hora de dar o fora e ultrapassar todos esses ursos enquanto reclama. Ele de repente ouve uma cachoeira nas proximidades e decide pular dentro dela. Por sorte, ele consegue escapar dos ursos e sobrevive. Ele nada até a margem e seca suas roupas. Ele verifica sua mochila e vê que só tem algumas rações, um cantil e uma faca. Ele reclama por não ter nada para acender um fogo e chama ela de demônio. Ele morde o pão duro como tijolo e pensa que sua missão é impossível. Mas sua situação piora quando ele ouve alguns lobos. Ele decide descobrir o que fará no dia seguinte. Ele marca o dia em uma árvore e adormece. Ele agora está preparado para a missão e decide explorar a floresta. Ele continua marcando árvores para evitar se perder e pensa que deve conhecer seu inimigo primeiro. Ele tenta encontrar a toca do Gran Grizzly e caminha por toda a floresta. Ele finalmente obtém algumas pistas quando vê marcas de garras em uma árvore. Ele pensa que são garras do Gran Grizzly e que ele pode estar por perto. Então, ele de repente ouve um barulho vindo dos arbustos e puxa sua faca. Acaba sendo apenas um coelho. Ele fica confuso, pensando que poderia ser um monstro, mas o coelho avança e desaba. Ele percebe um ferimento e pergunta se o coelho está ferido. Zato se surpreende porque o coelho balança a cabeça para cima e para baixo como se o entendesse. Ele então decide usar sua magia de cura para curar o coelho e o acaricia. Ele se esconde atrás de uma árvore depois de dizer ao coelho para tomar cuidado. No entanto, parece que o coelho está seguindo. Ele diz ao coelho para ir embora porque será perigoso. Mas o coelho se recusa a ir. Zato continua andando, mas o coelho continua seguindo. Como o coelho se recusa a parar, Zato pergunta se ele sabe onde o Gran Grizzly está. O coelho começa a caminhar para o lado e olha para trás.
Usato entende que isso deve significar que ele deve seguir o coelho. O coelho então o leva pela floresta, levando Usato até a toca do Gran Grizzly. Usato decide observar o comportamento dos ursos sem ser notado. De acordo com o livro que ele leu, os Gran Grizzlies vivem em grupos, o que parece ser verdade. Então, o coelho age de forma fofa, pedindo carinho. Mais um dia se passa, e Usato fica incerto se deve encher seu cantil com água não tratada. No entanto, ele não tem tempo para pensar nisso. De repente, o coelho aparece e pula em seu ombro, surpreendendo Usato. Ele pensou que o coelho tinha ido embora, mas ele voltou. Usato acha que esse coelho é estranho e diz que eles vão observar os ursos novamente. Não há mudança no comportamento, o grande está dormindo novamente, mas os filhotes azuis estão começando a parecer fofos. Usato também acha o coelho fofo, e de alguma forma essa missão está permitindo que ele se divirta. No entanto, no quarto dia, Usato sente dores de estômago. Ele se arrepende de ter bebido a água do rio, especialmente porque a magia de cura não melhora a situação. Ele compara a sensação com a de ter sido envenenado e pensa que deve haver uma maneira de curar isso. O coelho aparece mais uma vez pedindo carinho, e Usato por um momento esquece sua dor. Ele só se recupera no quinto dia, e o coelho o leva a um pequeno lago. Usato entende que essa água é mais segura para beber e nota como ela parece mais limpa que a do rio. Ele experimenta e diz que até tem um gosto melhor. No entanto, o coelho parece estar assustado. Usato quer saber o que está errado, mas o coelho simplesmente começa a subir em uma árvore. Usato fica confuso e também sobe. Ele percebe que o coelho está olhando para um lugar vazio. Ele pensa que o coelho sente que um monstro está se aproximando, mas isso é estranho porque o coelho não teve medo quando viu o Gran Grizzly. Ele nota que o coelho está tremendo de medo, mas então ele ouve alguns ruídos. Ele olha com atenção e vê uma enorme cobra branca. O coelho começa a tremer, e Usato se pergunta que tipo de monstro é essa cobra. Ele nunca viu esse monstro em seu livro. A cobra se afasta rastejando, e Usato sente que esse é um monstro muito mais forte que um Gran Grizzly. Ele sente uma intensa sede de sangue vindo dela e promete nunca se aproximar. Nos dias seguintes, Usato ainda se sentia inquieto, mas continuava observando os ursos. Ele pensa que o comportamento deles nunca mudou, e por algum motivo, ele se sente calmo ao olhá-los. No entanto, ele sabe que se não matar o Gran Grizzly, não poderá voltar para casa. E com esse pensamento, ele decide que amanhã será o dia em que ele deve fazer isso. No entanto, o próximo dia é cheio de chuva e o coelho tenta convencer Usato a não ir. Usato diz que precisa fazer isso, mas o coelho continua tentando puxar sua perna. Como o tempo está como um dia típico na Inglaterra, ele decide esperar até que a chuva pare. Após algumas horas, a chuva finalmente para e Usato toma coragem, prometendo fazer picadinho do Gran Grizzly. O coelho pula em seu ombro, mas não há como Usato ser impedido de voltar para casa. O coelho parece triste, mas ainda assim o deixa ir. Usato descarta e confunde o rei ao mencionar que já está acostumado com esse tipo de situação. Usato mente para o rei sobre seu treinamento, fazendo Rose sorrir. O rei modifica o treinamento de Suzumi, deixando Usato confuso. Suzumi confirma que o ministro está preocupado, fazendo Usato temer ser demitido. Kazuki imediatamente fica irritado com o comportamento casual de Usato após ser atacado por monstros e desaparecer. Usato pede desculpas e a princesa explica que Kazuki queria procurá-los. Suzumi o chama de imprudente, mas Usato menciona que ela é a mesma depois de ser mordida por um macaco venenoso. Kazuki fica confuso e Usato tenta explicar, mas Suzumi o impede. Eles saem e Kazuki revela as alegações de Rose de que não havia necessidade de se preocupar porque Usato estava com Suzumi. Ele menciona que essas palavras o acalmaram, mas Usato sabe que Rose estava pensando que ele estava tendo isso no modo fácil quando comparado ao treinamento. Kazuki fica impressionado porque Rose confia completamente em Usato. Mesmo assim, Usato pensa que Kazuki é apenas um cara puro e inocente. Ele coloca a mão no ombro, pedindo-lhe que nunca mude. Afinal, só ele e Suzumi precisam ser corrompidos. Kazuki não entende, mas aceita o acordo. Suzumi, porém,
começa a reclamar porque acabou de chamá-la de contaminada. Mais tarde, Usato e Suzumi vão embora e a princesa menciona o quão próximos eles parecem. Kazuki confirma, mencionando que eles estão se aproximando muito ultimamente. Mesmo assim, a princesa o corrige, mencionando que eles são próximos dele. Ela menciona como ele estava se divertindo enquanto andava com eles. Kazuki descarta isso mencionando que eles eram amigos antes. A princesa fica preocupada e pergunta se ela também pode ser amiga de Kazuki. Ela menciona que Suzumi a trata informalmente, mas Kazuki nunca a chama pelo nome. Celia pede desculpas a Kazuki por seu comportamento. O rei interroga bandidos e descobre que monstros estão fugindo das planícies para a floresta. Siglis acredita que o exército do Lorde Demônio está se aproximando e o rei pede que ele prepare as tropas. O rei pede a Rose para explorar e localizar o exército do Lorde Demônio. Ela rejeita o pedido de desculpas porque sabe que é a pessoa mais rápida do reino. Ela se prepara para ir embora, mas o rei revela que tem outra coisa para conversar. Ele desce de seu trono e pergunta se ela quer voltar à sua posição como comandante do batalhão. Mesmo assim, Rose se recusa, mencionando que ela tem mais culpa do que ele pensa. O rei acha que ela é muito dura consigo mesma e menciona que ela foi a primeira curandeira a ser nomeada comandante de batalhão. No entanto, Rose responde que é simplesmente a verdade. Ele pergunta se ela já se perdoou e ela nega. Seus olhos ficam cheios de raiva quando ela pergunta como poderia esquecê-los. Ela foi forçada a aceitar a morte de todos os seus subordinados e o fato de não poder reanimá-los. E a cicatriz no olho direito nunca lhe permitirá esquecê-los. O rei tenta convencê-la de que ela não deve suportar esse fardo, mas ela responde que é algo que ela deve fazer. Seus subordinados só morreram porque ela estava cheia de si mesma. No entanto, isso a fez perceber que tudo acaba quando alguém está morto, não importa o quão habilidoso ou confiável ele seja. E essa cicatriz é um castigo que nunca a deixará esquecer os seus pecados. Ela revela que essa foi a origem de sua decisão de criar o Esquadrão de Resgate. Não lutam, salvam vidas. O rei confirma afirmando que salvaram muitos homens durante a batalha há 2 anos. Ele pergunta se ela não atingiu seu objetivo, mas Rose revela que há outra razão pela qual o esquadrão existe. O rei fica curioso e pergunta qual o motivo. Rose revela que seu objetivo final é encontrar um subordinado que não morra. O rei se sente estúpido porque isso é algo impossível. Mesmo assim, Rose explica que essa é a razão de seu treinamento infernal. Ela está procurando alguém que possa usar magia de cura, alguém que esteja determinado a ultrapassar seus limites físicos e alguém com a determinação de nunca desistir. Ela está procurando alguém que tenha todas essas características. O rei percebe que Usato é assim, confirma Rose, mencionando que ele é tudo o que ela procurava. Ele tem instintos de sobrevivência insanos, adaptabilidade e vontade de sobreviver. Ela menciona que sua melhor característica é que ele odeia perder, e sua pior é que ele pode ser facilmente influenciado. Apesar de seus esforços, ele permanece resiliente. Ela pretende torná-lo um curandeiro poderoso, percebendo que falou demais e se desculpando. O rei confia nela. Mais tarde, Usato encontra uma carta de Rose, informando-o de outra tarefa. O exército do Lorde Demônio enfrenta desafios na construção de uma ponte. O Cavaleiro Negro desconsidera a excitação do comandante, levando a uma discussão. 4 olhos esquisitos apoiam o comandante durante a construção da ponte. O comandante confirma e menciona que em poucas horas iniciarão a invasão. No entanto, de repente alguém menciona que há alguém do outro lado do rio. Ela acha que é apenas um batedor e não poderia se importar menos porque será tarde demais para retornar ao reino e informar o que está acontecendo. De repente, uma árvore é jogada na ponte que está sendo construída. Destrói-o completamente, chocando o comandante que não entende o que se passa. Mas ao olhar atentamente, ela percebe Rose parada do outro lado e grita seu nome. Rose sorri, pensando que deveria apenas explorar, mas conseguiu atrasar a invasão em alguns dias. No dia seguinte, Usato segue o mapa de Rose para entregar a carta. Mesmo assim, ele percebe que todos estão olhando e comentando sobre ele. Ele não entende o porquê porque ele não trouxe Blurin com ele, mas todo mundo está confuso sobre por que Usato está andando em vez de correr.
Ele então conhece a velha senhora que pergunta onde está Blurin e se ele quer comprar algumas frutas. O Zato confirma e menciona que vai pegá-lo no caminho de volta. Ele finalmente consegue encontrar o lugar no mapa e entra. Uma garota conhece o Zato e se apresenta como Ururu Fleur, irmã de Orga. Ela o recebe na clínica e mostra a Orga curando um paciente. Orga termina de curar o garoto e eles conversam. Ururu pergunta sobre o esquadrão de resgate e o Zato confirma que é a mesma coisa. Ururu diz ao Zato que ela e seu irmão não conseguiram acompanhar o treinamento de Rose. O Zato fica confusa com as palavras de Ururu, mas ela explica que Rose parece muito mais feliz agora, porque ela encontrou um novo saco de pancadas. Alguém vem à clínica para a ajuda de Orga como alguém caiu de um telhado e feriu outros dois. O Zato se junta a Orga e aos irmãos no local para tratar os feridos. O Zato não tem certeza se ele pode tratar ferimentos graves no meio da batalha, mas Orga diz-lhe para se acalmar. Ele explica que não importa quem ou onde ele está tratando, porque ele tem o poder de curá-los. Ele diz ao Zato que acredita nele, e o Zato se lembra de Kazuki mencionando que Rose acredita nele. Ele finalmente se decide e decide acreditar em si mesmo. Ele se concentra em sua magia e rapidamente cura a perna do ferido. Ao retornar à clínica, Orga agradece por ajudar, mas o Zato não tem certeza se fez um bom trabalho. Ururu confirma, mencionando que o paciente ficou surpreso por não sentir mais dor. Orga aproveita a chance para pedir ao Zato que passe pela clínica quando tiver tempo e os ajude. O Zato aceita a oferta e decide ir embora. Ao se despedir, Ururu menciona que Orga parecia legal ao aconselhar o Zato. Ele então revela que a carta de Rose é uma convocação para eles se juntarem à guerra contra o exército do Lorde Demônio. Ele então explica que o Zato não tem nenhuma experiência real e só pode confiar em suas habilidades. Ururu percebe que a guerra está prestes a começar e fica triste. Enquanto isso, o Zato consegue pegar a fruta da velha quando de repente é parado por uma garota com anos de raposa. Ele está confuso e pergunta se ela está perdida. Ela responde que ele é o único que pode ver isso e a única pessoa que pode mudar o futuro. Ele percebe os olhos da garota mudando de cor e começa a assistir imagens da guerra. Nessas imagens, o exército do Lorde Demônio está vencendo. Ele então vê Suzumi e Kazuki perdendo suas vidas para o Cavaleiro Negro. O Zato volta à realidade, completamente chocado, e a menina responde que ele deve retribuir no futuro. O Zato está olhando para o céu subconscientemente. Ele volta ao presente e diz à garota para esperar. O Zato encontra uma garota misteriosa após testemunhar uma batalha. Ele a perde de vista e pede um guarda, mas sem sucesso. Rose aparece e fica sabendo da garota, que Rose reconhece há 2 anos. Rose ficou surpresa por ter conseguido chegar sozinha à aldeia, fugindo de todos os sequestradores e bandidos ao longo do caminho. O Zato fica surpreso com isso, mas Rose diz que os demi-humanos são muito valiosos para os sequestradores. Os demi-humanos não são apreciados apenas por sua aparência única. Alguns deles também têm domínio de magia rara. O Zato pergunta se isso inclui mostrar uma visão a alguém e ela pergunta que tipo de visão. O Zato se pergunta como explicará o que viu. Ele diz a Rose que a visão era como um pesadelo que mostrava um futuro que ele espera que nunca aconteça. Rose diz a ele que alguns homens-feras podem usar a magia da precognição, mas eles são extremamente raros. Ela diz a ele que esses homens-fera normalmente seriam bem guardados nas terras das feras. Ela pergunta por que seu súbito interesse em homens-besta e ele diz que ele estava lendo em um livro. O Zato se pergunta se a garota raposa é um dos homens-fera que pode ver o futuro. Rose passa pelo caminho que eles costumam seguir de volta para casa e o Zato se pergunta por que Rose está indo. Ela diz a ele que vai ver o rei Lloyd e pede que ele volte primeiro. Rose reporta ao rei, que pede desculpas por colocá-lo em perigo. Eles discutem o avanço do inimigo e a construção de uma nova ponte. O rei decide informar o reino sobre a invasão iminente. Ele convoca Suzune e Kazuki, que encontram Célia no caminho. Kazuki gagueja para responder às saudações porque está envergonhado. Ela diz a eles para irem ver o pai porque ele está esperando. Suzune diz a ela que a verão mais tarde. Eles saem em direção à sala do trono e Suzune pergunta a Kazuki se algo aconteceu entre ele e Célia.
Kazuki nega qualquer interação com ela e Suzune acredita nele. Eles chegam à porta da sala do trono e são deixados entrar. Enquanto isso, Tong está roncando em sua cama, mas Usato não consegue dormir por causa da visão. Ele não tem certeza se pode mudar isso, pois é uma visão do futuro. Ele se lembra da garota dizendo que ele pode mudar esse futuro e ele se pergunta se ele pode realmente impedir que isso aconteça. Ele agora está convencido de que a garota quer que ele mude o futuro, mas ele não sabe como fazer isso. De repente, a luz entra pela janela dele e ele olha para fora para ver alguns orbes dançando do lado de fora. Ele está tão chocado que pensa que é um fantasma. Depois que os orbes desaparecem, Usato encontra Kazuki do lado de fora de sua janela e descobre que eles devem lutar contra o exército do Demônio Lorde em breve. Kazuki estava esperando e ele não ficou surpreso e ele podia ver que Suzune estava ansioso para entrar em batalha. Mas quando Kazuki se imaginou em batalha, ele não conseguiu dormir, então deixou o castelo para ver Usato. Ele diz a Usato que fugiu porque está com muito medo de lutar. Ele diz a Usato que quando ele lutou contra monstros pela primeira vez de verdade, ele estava realmente assustado e suas pernas congelaram ao ver o monstro. Os monstros ofereceram uma resistência formidável e quando Kazuki finalmente os derrotou, ele percebeu o quão levianamente ele estava tomando tudo. Ele sabe que o exército do Lorde Demônio virá até ele com tudo que tem e isso o assusta. Ele sabe que o povo do reino conta com ele, mas não suporta. Usato diz a Kazuki que ele é um cara legal porque ele sempre sabe o que fazer e nunca fica com medo. Kazuki diz que fica com medo e Usato diz que é compreensível porque as expectativas das pessoas têm sido um fardo para ele. Usato diz que não precisa continuar correspondendo a essas expectativas. Ele diz a ele que às vezes não há problema em ele se colocar em primeiro lugar. Kazuki pergunta a Usato como ele se sente sobre a invasão iminente e Usato diz que ele iria lutar, o que o surpreende. Ele diz a Kazuki que quer salvar aqueles que lutarão contra o exército do Lorde Demônio. Kazuki pergunta se ele não está com medo. Usato diz que está com medo, mas isso não muda sua decisão. Kazuki diz a ele que sua decisão pode levar à sua morte. Ele diz a Usato que foi arrastado para tudo por acidente. Usato conta que embora tenha chegado lá por acidente, ele passou por muitas coisas e conheceu pessoas que o aceitaram. Ele diz a Kazuki que quer ajudar essas pessoas e que obviamente é uma delas. Ele diz a Kazuki que não importa se ele luta ou não, ele sempre continuará sendo seu amigo. Kazuki dá um tapa retumbante em si mesmo para renovar sua determinação. Ele diz a Usato que foi tolo e decide lutar para proteger Usato e Suzune. Ele diz a Usato que mesmo que ele não possa lutar como um herói, ele vai lutar, no entanto, porque ele quer ajudar seus amigos. Usato pergunta se ele tem certeza sobre sua decisão e Kazuki diz que ele não pode simplesmente ficar parado depois que Usato resolveu lutar. Ele diz a Usato que seguirá em frente e usará seu medo como motivação para lutar mais. Usato pergunta se ele tem muita certeza e ele diz a Usato quando ele pensa neles lutando ao lado dele, ele não pode deixar de se sentir tranquilo. Usato fica feliz em ouvir isso e ambos decidem lutar juntos para proteger o reino e todos que amam. Kazuki está muito feliz por ter conhecido Usato e agradece por tudo. Ele dá boa noite a Usato e começa a voltar para o castelo. Usato está feliz por ter conseguido ajudar. Alguém chega no momento em que Kazuki sai, mas Usato não os vê. Ele está prestes a voltar para dentro e acertar os lençóis, mas Suzune o provoca sobre seu bromance com Kazuki. Usato implora que ela deixe passar porque ele está com muito sono, mas ela fica surpresa por ele não estar interessado em saber por que ela veio vê-lo. Usato diz a ela que já descobriu que ela notou Kazuki agindo de forma estranha, então ela o seguiu para ver para onde ele vai. Suzune diz a ele que ele está correto e ela diz que ela não tem que fazer nada sobre a situação de Kazuki, porque ele lidou com isso corretamente. Usato diz a ela que ainda está cético em deixar Kazuki lutar. Suzune agarra seus ombros e pergunta se ela não deveria lutar também. Ele diz que ela está em uma situação diferente porque já decidiu viver naquele mundo. Suzune concorda com ele e decide voltar para o castelo porque o dia seguinte vai ser muito ocupado. No dia seguinte, o rei anuncia que o exército do Senhor Demônio foi avistado pela fronteira e eles invadiriam o reino tão cedo. Ele diz aos soldados que o plano é interceptá-los nas pastagens.
O rei lembra os soldados de sua vitória passada contra o exército do demônio senhor, reconhecendo seu reforço potencial desta vez. Ele garante a eles sua força com Suzune, Kazuki e o esquadrão de resgate. Confiante na bravura dos seus soldados, ele prevê a sua próxima vitória. Kazuki visita a Célia para informá-la de sua partida para a batalha. Ela oferece orações por sua segurança enquanto ele promete proteger o país. Zato apresenta Ururu ao seu Blurin, mas ela é rejeitada pela criatura, causando sua decepção. Orga luta sob o peso da bagagem e Zato o auxilia. Ururu fica nervosa com sua primeira batalha, então interage com animais. Zato é chamado aos aposentos do capitão e se preocupa em ser torturado. Rose diz a ele que eles precisam falar sobre seu papel no campo de batalha. Ela explica que eles não seguirão a estratégia original no início. Eles trarão os feridos para a linha de trás para se curarem. Rose avisa Zato para não curar as pessoas erradas, ou seja, não curar o inimigo. Ela pergunta o que aconteceria se ele curasse alguém que ainda está lutando e ele descobre que ele estará apenas atrapalhando o lutador. Ela diz a ele para usar sua intuição para decidir quem ele curará a qualquer momento. Ela empurra a caixa para ele e diz para ele olhar para dentro. Ele tira a tampa e vê o uniforme do esquadrão de resgate. Rose diz a ele que foi feito para ajudá-lo a se destacar no campo de batalha e ela pede que ele o use. Zato coloca isso de bom grado e Rose diz que cabe perfeitamente nele porque ele está malhando. Rose o avisa severamente que os curandeiros não são imortais e ele não deve considerar sua vida garantida em nenhuma circunstância. Ele diz a ela que já sabe disso e não planeja morrer. Ela diz a ele que falar é barato, mas viu pessoas dizerem as mesmas palavras e perderem a vida em batalha. Ela diz a ele que ele também precisa se salvar, apesar de estar no esquadrão de resgate. Ela diz a ele que se ele fizer alguma façanha de alto sacrifício, ela tirará a vida dele antes que o inimigo o faça. Ele promete salvar a si mesmo e a todos ao seu redor. Ela pergunta se ele pode realmente fazer isso e ele a lembra que ela lhe disse para sempre falar seus ideais. Ela diz a ele para não esquecer suas palavras e ele agradece. Ele sai da sala e se lembra de sua visão. Ele não sabe se foi o futuro que viu, mas sabe que não pode deixar Kazuki ou Suzune perderem a vida em batalha. O exército está indo para o campo de batalha. A Mako não está muito satisfeita porque a jornada está demorando tanto. Tong diz a ela que eles não têm escolha porque eles têm que ir para longe do castelo para lutar contra os demônios. A Mako entende o que quer, mas Orga também não parece muito feliz com a jornada. Zato pede a Rose que conte a eles sobre demônios. Ela diz a ele que os demônios são demi-humanos com chifres incomumente grandes. Eles se parecem com humanos à primeira vista, mas são superiores tanto em força quanto em magia. Ela diz a ele que os comandantes demoníacos são muito poderosos, mas os soldados demoníacos comuns são empurradores. Ela se pergunta se a ideia de demônios assusta Zato, mas ele diz que está bem porque conhece alguém mais assustador que os demônios. Rose fica impressionada com o quão longe ele chegou, apesar das circunstâncias de sua escolha. Zato tenta provar que Rose está errada, irritando Rose. Rose relembra seu passado enquanto o rei designa guardas para proteger os mercadores dos demônios que se aproximam. Rose e Sigli se preparam para a invasão. Ao interrompe a contemplação de Rose, levando a uma troca humorística. Ela diz que não deveria ouvir informações confidenciais. Ela diz a ela para aprender a seguir as regras. Al se pergunta o que os demônios estão fazendo e Rose diz a ela que ninguém sabe. Al diz a ela que tudo o que eles precisam fazer é afastar os demônios se eles invadirem e Rose avisa para não subestimar os demônios. Al diz a ela que não os está subestimando, mas Rose não está convencido por seu ato. Ela diz a Rose que ela colocou esses princípios nela e Rose decide supervisionar seu treinamento naquela tarde. Al tenta dissuadi-la. Ela diz que não quer mantê-la ocupada, já que agora é comandante. Eles chegam ao quartel do esquadrão e todos cumprimentam Rose, que é sua capitã, e Coruja, que é sua vice-capitã. Eles percebem que Al parece pálido e se perguntam por quê.